Aê, chega mais, chega aqui. Está começando o Que Ela Fala Cast, com ela, Rosane Silva. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui no segundo episódio do Que Ela Fala Cast. Em primeiro lugar, eu quero dizer muito obrigada a todo mundo que participou, que mandou mensagens, que ouviu. A gente, assim, foi emocionante ver o grande número de pessoas que mandaram mensagem, que deram parabéns, que falaram, olha, gente, foi muito legal, foi gostoso de assistir, porque pra gente foi muito gostoso mesmo de fazer o programa. E hoje o dia está muito especial, porque eu estou recebendo aqui uma amiga muito querida, uma mulher muito especial, com uma história de vida fantástica, uma história de sucesso, de superação, uma história que eu tenho certeza vai inspirar todo mundo. E é esse o nosso objetivo. O Que Ela Fala Cast, ele surgiu com essa ideia de inspirar você, de fazer com que você tenha vontade de mudar, de se superar, de se transformar, de fazer maravilhices. Que você possa se inspirar nessa história. Porque, olha, eu estou aqui conversando com a minha querida amiga Késia, já faz meia hora, e ela me falou tanta coisa que eu falei, Késia, a gente precisa de pelo menos 3 episódios para contar a sua história. E a gente ainda veio numa sintonia boa, porque a gente veio aqui, ó, de onça, as duas. Então é perfeito isso. Késia, muito obrigada por estar aqui e me fala para quem está ouvindo. Quem é a Késia? Como você se define hoje? Quem é a mulher Késia? Olá, ouvintes, amigas e amigos. É um grande prazer estar aqui com você, Rô. Eu espero que minha história, cada capítulo da minha vida inspire mulheres, inspire mães, amigas, a gente fazer um mundo melhor. Um mundo de mulheres, né? Nós nascemos de uma mulher, né? Nós temos que honrar, né, as mulheres. Precisamos cada dia mais nos unirmos, né? Sermos pessoas que, até na sintonia da onça, nós nos levantemos, né? Não sejamos mulheres que uma tenha qualquer atitude de denegrir, né? Tentamos primeiro conhecer a outra. Sororidade. Eu acho que quem não ajuda não atrapalha, né? No dito popular. Eu sou, antes de qualquer coisa, sou uma menina, né? Igual eu falei que tem uma doida, mais doida do que eu, que me chamou para esse bendito podcast. Eu sou uma menina de 36 anos hoje. Sou mãe do Gui, que a gente chama de Gui, né? Guilherme, é só quando a gente tá brava que sai Guilherme. Sou mãe do Guigo. Sou casada há 20 anos. Hoje eu sou empreendedora, sou advogada também, há pouco tempo, né? Me formei junto com você, né? Numa grande luta, né, Lu? Né, Rô? Meio da pandemia. Meio da pandemia, tivemos grandes histórias, né, de superação, né? Inclusive, uma das histórias foi o que uniu nós, que depois nós podemos entrar nesse ponto sem problema nenhum, né? E eu sou uma pessoa em constante mudança, né? Eu sou uma pessoa motivada por mudanças. Cada capítulo da minha história é um capítulo de superação, hoje olhando. Busco hoje ter mais maturidade, porque sempre fui muito doidona, falar o que vem na ponta da língua, não ter medo de brigar num ônibus quando vê uma coisa errada. Então, eu sempre fui essa pessoa que eu sempre me coloquei no lugar do outro, né? Sempre gostei de gente, é bom gostar de gente simples, gente que senta com você, às vezes, mulheres. Eu tenho muitas mães hoje que são minhas amigas, senhoras de 70 anos, que chegam e começam a contar um pedacinho da história. Todas elas eu pego um pedacinho e grudo em mim. Sabe? Porque aquilo é importante, você parar, ouvir outra. Olha, filha, não vai por esse caminho. Eu tenho uma senhora que eu gosto muito dela, que eu chamo ela de Dona Anja, que é lá da associação que hoje eu estou inserida. Você senta com aquela mulher, é um livro, você não precisa ler um livro, abrir uma enciclopédia, porque todo mundo tem uma história passível de ser um grande livro, né? Então, hoje, eu sou essa pessoa que tenta fazer um mundo melhor que tá. Eu quero um mundo ótimo para os meus netos. Não sei se nós vamos conseguir, mas estamos em constante evolução, né? E a mulher tem esse papel, né, de fazer as coisas com um pouquinho mais de carinho, com aquele olhar humano,
né? Não que nós somos melhores do que os homens, fora disso, né? Nós temos que estar ali, juntos, sermos coajudadoras, né? E é assim. Mas você falou aí, ó, uma palavra que me chamou a atenção, uma frase. Todas nós temos um livro. A sua história, ela dá vários volumes. Você Sim. hoje é uma empreendedora de sucesso. Você está na frente da Associação de Autistas de Jaú. Isso, hoje eu sou tesoureira da associação. Você é advogada. Mas como surgiu essa Késia? Sempre foi assim, Késia? Foi fácil para você chegar até Jamais. aqui? O empreendedorismo surgiu como na sua vida? Você se casou muito jovem, porque você disse que é casada há 20 anos 20 e tem anos. 36 anos, então casou muito jovem. Não, vou fazer 20 anos de casado mês que vem. É o seguinte, eu nasci num lar cristão, o meu pai era pastor evangélico, um homem muito, muito, muito carinhoso, que sempre me motivou, ele sempre falava: Késia, o que você quer fazer? Eu sempre gostei muito de poesia, estudar, então ele era o meu porto seguro, meu pai. E o meu pai era um grande exemplo de homem, tanto que ele tinha igreja aqui, igreja ali, e ele sempre fazia tudo com muito amor. Então, meu pai, ele me levava na escola, então ele sempre me direcionava, porque como ele era bem mais velho do que a minha mãe, você imagina nos anos 80, uma mulher casar com um homem 20 anos mais velho. Hoje, o pessoal já tem muito preconceito. Imagina naquela época. Então, meu pai, ele tinha muita vergonha. Ele achava que, por ele ser mais velho, ele não gostava de entrar na escola, porque achava que as crianças iam achar que era avô, esse tipo de coisa. Mas ele sempre me motivou. Então, assim, ele sempre me motivou a fazer o certo. Não o que é mais fácil, vamos fazer o certo. Mas você, na sua vida, quando você casou, quando você começou a trabalhar, você já era empreendedora ou não? Não, o empreendedorismo surgiu na minha vida. Eu acho assim, quando a gente casa, o principal problema de todas as famílias brasileiras hoje é o orçamento familiar, vamos dizer, nunca fecha a conta. Então, é assim, o meu marido e eu, né, a gente sempre procurou o mecanismo de ter uma segunda renda. Então, eu sempre trabalhei no comércio, sempre gostei de comércio, porque eu sempre gostei de falar muito, sempre fui muito comunicativa. Então, meu marido, a gente trabalhava num serviço, vendia Natura para pagar o carro. Você está me entendendo? Que a coisa é assim, não é ficar parado, esperando cair do céu, é a gente arrumar a solução. Então, a gente fazia uma coisa e depois, no final de semana, ia trabalhar com outra coisa. Sei lá, fazer uma festa. Eu já fui garçonete em festa, menina, quando era um pouquinho mais novinha. Hoje eu tenho garçons que trabalham para mim. Tudo bem, está tudo certo. Aprendi, serviu. Né? Tudo serve. Depois disso, um dia meu marido trabalhava num shopping aqui da nossa região e ele conheceu uma pessoa que convidou ele para abrir uma empresa de publicidade, panfletagem, mídia impressa, distribuição. E aí eu falei para ele: você está louco, rapaz? Isso daí não dá dinheiro. E a gente tinha uma situação de vida muito difícil. Morávamos num bairro assim da cidade, um bairro bem, né? Morávamos em 2 cômodos quando a gente casou. Foi bem complicado. Logo que eu casei, no 5º mês, eu engravidei do Gui. Então, família completa. Já era uma família de 3. Então, aí a gente começou... Ele falou assim: mas é isso que eu quero fazer. Eu falei: então, vou te ajudar. Então, eu pegava o meu horário de almoço, que eu trabalhava no comércio, eu ia entregar um cartãozinho para ele, eu ia fazer uma cobrança para ele. E assim foi, sabe? Sempre a mulher junto com o esposo ali como ajudadora, andando junto. Eu lembro que eu passava, assim, há 15 anos atrás, vamos colocar que a empresa hoje tem 15 anos, eu passava... assim, Você estava errada. Eu estava, não. Já que ele falou, é isso que a gente vai fazer, eu falei: então vamos fazer e dar deu certo. Muito certo. Uai. Aí o que eu passava? Passava na cidade, assim, Jaú, né? Jaú é uma cidade de um perímetro urbano muito grande. E naquela época, a principal mídia era a mídia impressa, diferente de hoje, que é mídia social, né? O mundo é social, o mundo é tecnológico. Graças a Deus evoluiu bastante, né? Eu estava pensando hoje no Uber, na questão do Uber. Imagina, antigamente, uma pessoa andar para pegar um táxi, ter que lembrar. Então, o mundo evoluiu para melhor, né? Muito. Muito. Então, eu comecei a criar estratégias. Tipo assim, passava num lugar... Eu e ele era meio doidão, sabe? Passava num lugar, ele já olhava e falava: ok, vai lá conversar para mim. Como eu era conversadeira, sempre eu chego num lugar, onde eu chego, eu faço amigo. Aí eu comecei a vender serviço para ele, aí a gente começou...
chegou uma hora que a gente não precisava mais vender serviço, porque aquelas pessoas que eu fui construindo laços, essas pessoas me procuravam e indicavam a nossa empresa, entendeu? Então, foi uma época muito boa, a gente chegou a ter bastante pessoal trabalhando na nossa região, né? Eu me lembro que uma vez você me disse que na sua casa de 2 ou 3 cômodos era só papel. Na outra é assim, ó. A gente ficou nessa casa pequenininha. Nós ficamos morando lá 8 anos para juntar dinheiro da entrada na nossa casa para financiar, porque essa casa era uma casa familiar, né? Era uma casa do meu pai. Enfim, quando nós conseguimos finalmente comprar a nossa casa, já não tinha mais condição da gente ficar naquela casa, porque a gente precisava de espaço. Porque, assim, ó, às vezes a gente pegava uma distribuição para fazer de um jornal de um hospital, de um jornal de um... fazia-se muito volume, e eu não tinha onde pôr, eu tirava a minha sala. Se chegava, vai chegar um cliente de não sei onde, eu desmontava a minha sala, fazia um escritório. Você está me entendendo? Então, a gente criava alternativa, porque eu e ele sempre pensamos assim, cara, se a gente for alugar um outro lugar, sei lá, tem um X de custo. A gente pega aquele X, mais esse X, a gente paga uma parcela a mais da casa. A gente quita a casa mais rápido. E assim foi. Quer dizer, era uma constante inovação, pelo que você está falando. Eram soluções. Você não focava no problema, você não focava naquela situação ruim. Você trazia uma solução e você se reinventava. E outra, dirigi muito perua Kombi por aqui. Aqui em Dois Córregos, nós conheço Two Rivers de cabo a rabo. A nossa região conheço na palma da mão. Onde precisava, tipo assim, o William dirigia de um lado, a gente tinha motorista, e eu dirigia do outro quando precisava. Se precisasse descer da perua, faltou uma pessoa para trabalhar hoje. Né? Eu agradeço aos nossos... Muita gente trabalhou para a gente como colaborador, né, de panfletagem. Tanto aqui mesmo na cidade, eu chegava, de repente uma pessoa não aparecia, mas eu tenho um serviço para cumprir ali com o cliente. O que eu fazia? Descia da perua, filha, e entregava. Colocava meu tênis ali, meu coletinho, tchuc. Não tinha problema, entendeu? Eu acho assim, eu acho que o trabalho, qualquer tipo de trabalho é muito digno, né? Eu gosto, quando eu chego num lugar, a primeira coisa que eu reparo é no pessoal da limpeza, que é tão desvalorizado. E você, às vezes, tem pessoa que passa, não fala um bom dia, não fala uma boa tarde. Sabe, outro dia eu estava num shopping, aqui em Ribeirão Preto, eu fui almoçar com meu filho, e eu sempre ensino, né, Gui, vamos tirar as coisas da mesa, porque não é porque tem a pessoa para limpar a mesa que ela é obrigada a tirar o que você deixa na mesa. E eu lembro que a senhora, ela veio limpar a mesa com um sorriso tão grande, que eu fui lá, a primeira coisa que eu falei, posso te dar um abraço? Sabe, deixa uma gorjetinha, às vezes, 2, 3 reais para você, não vai fazer falta, mas para aquela pessoa é muito. Então, você sempre tratar o outro, olhar em volta. O mundo tem tanta gente invisíveis, tem tantas pessoas invisíveis. Às vezes, o porteiro de onde a gente mora, né? A pessoa que varre rua, não lembro se vocês lembram dos varredores de rua. Eu era amiga de todos na minha época. Um deles, que varria a frente da minha casa, quando eu era pequenininha, era tio do meu marido. Olha, como o mundo é pequeno. Então, assim, eu sempre gostei de ter amizade com gente mais velha, que sempre te traz um ensinamento de vida. Então, a gente não pode fazer desse mundo as pessoas serem invisíveis. Né? Bonito isso, gente. Muito bonita essa frase. Nós não podemos, entendeu? Não podemos. Uma mãe não pode ser invisível diante de um problema. Eu sempre prego hoje, na atual situação que eu estou, que hoje eu estou como tesoureira da Associação do Autismo, depois nós vamos entrar nisso. Às vezes eu falo que a mãe precisa de cuidado primeiro do que o filho. Né? Isso é interessante, porque às vezes, o que você está falando, né? Nós temos essa rede, a gente acha que o nosso quintal ele tem que ser mais bonito, ele tem que ser mais florido, e você vai jogando as coisas ruins para o quintal do outro. E você não enxerga o outro como alguém igual a você. Quando, na verdade, você tinha que procurar fazer pelo outro aquilo que você realmente quer que seja feito por você. Né? É essa questão de você enxergar o outro, de não pensar que essa pessoa ela não tem valor. Não. Então, isso é muito importante. E você vê que você, Kézia, você construiu uma vida. Você saiu de 2 cômodos, de uma perua Kombi. Hoje você
tem, não só junto lá com o seu esposo, com o William, a Dispel, né? Esse é o nome. Isso, a Dispel Não Panfletário. só a Dispel, mas vocês agora também passaram para um outro ramo. Outro ramo. Na realidade, as histórias vão se encaixando, né? Durante muito tempo a gente só trabalhava com a Dispel, depois eu fiz amizade muito com o pessoal da NET aqui na nossa região, acabei tendo algumas coisas de agente autorizado, foi um grande aprendizado, né? Porque empreendedorismo é aprendizado constante. Você tem que sentar, você tem que estudar, não é somente você chegar num ramo. Você vê, a gente trabalha num ramo simples, que é panfletos. Todo dia eu chegava numa pessoa vendendo uma ideia que a pessoa vai jogar no lixo, talvez, né? Porque hoje em dia no nosso país a gente não pratica quase reciclagem, né? E para aquele comércio ia ser bom, entendeu? Ô, Kézia, e agora com esse mundo digital? Como é que anda essa questão da Então, panfletagem? o nosso mundo de mídia impressa hoje, na pandemia, achei que nós íamos ter acabar, né? Porque nós íamos ser engolidos por esse mundo. Eu estou vendo uma tendência de o pessoal voltar, principalmente na nossa região, porque a nossa região, eu vou falar para você umas histórias muito bonitas que eu tinha em Arealva. Tinha uns bairros em Arealva que as mulheres, principalmente a gente entrega hoje em dia supermercado, né? Algumas senhorinhas ficam esperando o horário de chegar para ver a promoção naquela semana, para ir fazer o mercado. Então, nessas cidades menores, o trabalho era muito diferenciado, muito legal. Trabalhei muito em Arealva, inclusive quando eu já estava na faculdade. Até o segundo ano da faculdade, não, até o terceiro ano da faculdade ainda eu trabalhava na rua, né? Hoje eu trabalho mais no escritório, porque minha vida virou de cabeça para o alto. Mas quando eu trabalhava na rua, era uma terapia. Você faz amigos, tinha aquela senhorinha que esperava você lá. E eu tô analisando essa tendência das pessoas estarem voltando. Porque tudo é uma fila, Rô. Imagina. Toda mídia digital é uma fila. Você vai ver uma coisa, o outro vai ver outra. Então, assim, o custo da mídia digital é muito mais em conta. Mas o custo, você ter a certeza ali que a pessoa está fazendo aquele trabalho, você vê a pessoa voltando. Você vê a pessoa acessando a sua rede ali. É diferente, fisicamente. É diferente. Eu pela Dispel, hoje em dia eu estou muito mais de lado, né? Então, o William continua tocando lá, ele tem muito amor pelo que ele faz. Acorda todo dia, 4 horas da manhã. É uma vida muito sacrificante, muito para quem está do outro lado, entendeu? Porque nós temos que esperar primeira gráfica, N setores. Tem época que o papel fica caro, caixina, não sei o quê, e o papel some, aí o cliente não consegue fazer. E antigamente, eu saía vendendo também o panfleto, né? Hoje eu não vendo mais, mas eu vendia panfleto, cartãozinho de visita, tudo. Eu atendia do pequenininho ao grandão. Eu sempre tive a filosofia assim, quem faz um cartão de visita com você hoje, amanhã, Deus vai abençoar ele, que ele vai ficar grandão, ele vai fazer 5.000 panfletos. Daqui a pouco, lá na frente, ele vai estar grandão de novo. Ou, se ele não for grandão, ele vai te indicar para alguém, que vai te indicar para alguém, que vai te indicar. Então, uma rede de ajuda, né? Você trabalhar... eu sempre trabalhei no setor privado, né, de trabalhar, de você chegar a bater cartão, é uma coisa. Mas a pessoa que está ali, o empregador, o empresário, é muito difícil. Eu falo que no céu vai ter um setor exclusivo para os empresários. Vai falar, aquele lá sofria. Porque, assim, num dia, você está lá, vendeu um monte, pagou tudo certinho, fechou sua conta. No outro mês, não vai fechar, Rô. E aí... é muito difícil, sabe? Eu vejo bastante pessoas, assim, tanto homens como mulheres, que têm uma vida sacrificante para gerar emprego nesse país. Essa rede que você fala, ela é muito importante, porque é você valorizar, primeiro, que não é sobre você, é sempre sobre o outro. Não. É sempre o outro que tem que ser o seu foco. E você também, criar essa rede é muito importante, porque é o que você falou, hoje você está ajudando. Amanhã, essa pessoa hoje vai te ajudar. Hoje o pessoal chama de nome chique, é network. Exatamente, né? É a rede de network, mas ela é muito importante, porque essa pessoa aqui, ela
ela vai falar de você para o outro, vai falar para o outro. E isso é muito mais importante e muito mais forte do que qualquer propaganda que você possa fazer em qualquer lugar. O boca a boca é a coisa mais importante do mundo. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui para falar com o pessoal de casa, que vocês são o nosso network. Aqui, com certeza. Do que ela fala. Por favor, se inscreve no canal, aciona o sininho, curte a gente, manda sua mensagem, pega aí o link, manda pro pessoal que você conhece, pra sua rede de amigas. Todo mundo. Chama todo mundo e vem aqui ver o que ela fala cast, vem ouvir o que a gente tem para dizer, venha se emocionar, venha se inspirar. E hoje a história está fantástica. A gente está aqui com a Késia Ribeiro. Ela veio de Jaú para falar com a gente. Ai, meu Tava Deus. falando muita coisa. E no meio da pandemia se reinventou. Foi no meio da pandemia? Na o ponto pandemia, da pizza, ou na não? pandemia, é assim, eu tenho um grande amigo, eu quero mandar um grande abraço para ele. Batata, senhor cara de batata. É assim, ele é o cara de batata, eu sou a doutora Pepe e meu marido é Rabicó. Né? Nada como ser infantilizado, é assim. Nós conhecemos o Anderson vendendo um plano de internet, porque a gente acabou entrando sempre procurando o segundo, nunca só o primeiro. Sempre, tá bom aqui, mas vamos ter uma coisinha a mais. Gosto de arrumar umas confusão na vida, né? E durante muito tempo, o William sempre amou pizza. E o meu filho tem alimentação seletiva por causa do autismo. Então, o Guilherme come muito pouca coisa. Batata frita, pizza, pão de queijo. Bolinha de queijo. Bolinha de queijo, que eu dei uma briga na formatura. Então, assim, e a gente sempre teve esse sonho, né, de abrir, de ter alguma coisa em parceria com ele. E o Anderson, vou falar muito bem aqui, o Ponto da Pizza é uma empresa conhecida aqui em toda a nossa região, né? E aí apareceu essa oportunidade para a gente, né? Com o Anderson, com o meu marido. Então, é eu, o William e o Anderson, que estamos lá em Marília hoje, né? Nós temos uma casa lá de rodízio de pizza. Mas continuamos aqui com a Dispel e nós temos lá grandes pessoas que nos ajudam, né? Colaboradores, a Neinha, o Soares, o pessoal do salão, os pizzaiolos. Então, assim, foi um pessoal de Jaú que era funcionário do Anderson que mudou para lá. E agora a gente está nesse ramo aí. Também estou aprendendo muito, porque é muito complicado, né? No começo, você está num... Gestão de pessoas. Eu que lidava 100% com o público, basicamente meninos, né? O William sempre lidou muito com jovens, né? Agora a gente lida com todas as classes, né? Com todos os tipos de mão de obra. Então, a gente tem que se especializar, tem que parar, sentar e estudar, não tem outra coisa. E nesse turbilhão todo ainda tinha a faculdade. Porque o direito foi outra coisa que aconteceu na minha vida. Não foi uma coisa que eu quis. Eu nunca sonhei falando, quero ser advogada. Não quero, não era isso que eu tinha para a minha vida. E por que, então, surgiu essa ideia do direito? O direito surgiu a partir do nascimento do Gui. O Gui, ele nasceu em 2004. Com 8 meses, eu já percebi que tinha alguma coisa errada. E eu já tinha uma formação educacional, né? Tinha feito magistério. E eu lembrava muito de um filme de uma professora chama, quem quiser anotar e um dia assistir, é para qualquer mãe assistir, e assistir já com uma toalha de banho, porque é um filme muito bom. Chama Meu Filho, Meu Mundo. E eu nunca assisti. E é um filme sobre autismo. E eu nunca achei que, tipo, eu ia ter um filho especial, né? Quando uma mãe engravida, falei isso para você e vou falar para todos vocês, quando nós, mulheres, engravidamos, nós não botamos a mão na barriga e falar assim, vai vir uma criança que vai ter isso, isso, isso. Nós engravidamos, sonhamos sempre se vai ter o olho azul do vô. A criança perfeita. Se vai ser o bebê de capa de revista. O meu filho era um bebê de capa de revista. Lembro até hoje que nós íamos muito num pediatra em Jaú e ele falava, o Guilherme é um bebê de capa de revista. Que ele sempre foi risonho, só que ele sempre teve uma agitação fora do comum. Ele teve muito atraso na fala, quando pequenininho. Aí eu tinha o meu sobrinho de 5 meses de diferença, já começa a surgir as comparações, né? Fulano faz isso, o seu não faz. E aí, com uns 8, 9 meses, eu consegui levar ele numa neuro na época. E a neuro falou assim, mãe, você tá louca. Seu filho não tem nada. Seu filho não tem nada, tá bom. Passou-se o tempo, uns 2 anos depois, não melhorava aquela cisma que eu tinha, aquele aperto no meu coração, porque eu falo que a gente sente antes de tudo. E aí eu fui para uma outra médica. Cheguei lá de novo, era a mesma médica. Falou, o que você está fazendo aqui? Não falei para você, eu acho que seu filho é mal criado.
Falei, tá bom, beleza. E aí meu marido falava, nossa, Kézia, eu acho que a gente tá ficando louco mesmo. Acho que ele não tem nada. Até que uma terceira médica olhou a gente e falou assim, ele tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. E esse o que é? E aí o Guilherme começou a ser inserido em algumas escolas, tal, e começou a ter problemas de comportamento, né? Porque o problema maior é comportamental, né? E aí a gente conseguiu um médico em Botucatu, levamos ele lá, ele levantou uma hipótese, fizemos um exame. Esse exame deu que o Guilherme tinha, na realidade, na época, ele tinha 4 anos, uma síndrome que chamava síndrome do X-frágil. É uma síndrome muito interessante, que ela é a primeira síndrome herdada. Então, se a sua mãe tem, se a sua irmã, se você tem, sua irmã vai ter, sua prima vai ter. Família inteira vai não ter. É um sorteio da Mega Sena, é um fato, né? Então, dali, eu percebi que eu precisava, tipo assim, eu tive muito problema com inclusão escolar. Mas até então ele ainda não era diagnosticado como autista. Não, ele era diagnosticado como X-frágil, só que dentro da síndrome do X-frágil existe o autismo. O autismo também é herdado, então? Não, o autismo hoje em dia, já que nem eu estava no final de semana junto com as minhas amigas maravilhosas, linda. Mas Ingrid e Susan, Curitiba, é isso, nós né? estávamos em Curitiba num congresso interamericano sobre o autismo, foi um congresso maravilhoso. E hoje já existe, sim, exames genéticos, né? Mas que dão aí de 30% a 40% de certeza se você tem o autismo ou não. O autismo, basicamente, é por exames, né? Por uma equipe multidisciplinar. Então, o neuro vai chegar, vai levantar a hipótese para a mãe, mas vai lá junto com a psicopedagoga, com a fono, com a psicóloga. Tem mais alguém que eu esqueci. Faz-se um estudo multidisciplinar daquelas crianças, tanto que hoje em dia o certo seria pelo menos umas 10 horas de estudo nessa criança para se constatar o autismo. Quem tem muita propriedade de falar sobre o autismo é as minhas 2 amigas que vivem 24 horas isso. Porque eu falo assim, o Guilherme, o autismo dele é leve, né? Tá. Depois de que ele... Existem graus, então. Isso, existe o grau 1, 2 e 3, né? Pelo DCM-5, que é o estudo americano que informa sobre o grau da doença, né? Então, assim, o Guilherme acabou sendo inserido na escola do autista porque dentro do X-frágil existia-se o autismo. Então, ele não deixava de ser uma criança autista. Só que aí, indo para o lado do direito, eu tive muito problema com a escola. Aí, era assim, um dia uma diretora escolar falou para mim, o seu filho é caso de polícia. Falei, vamos chamar a polícia. Vamos ver quem vai sair presa. Então, eu sempre fui muito bocuda. Hoje, eu estou tentando me equilibrar um pouquinho mais. Mas, às vezes, é difícil, porque tem gente que não te escuta e, às vezes, você tem que gritar. Você não tem que, né, diante de uma injustiça... E você não tem problema com isso, não, né? Não tenho, um pouco, não tenho. Né? Não, é melhor... Mexeu com o filho, então? Não, com o aí filho a gente pior vira ainda, onça mesmo. Pior ainda, né? Eu adoro ser onça. Jaguatirica, qualquer uma, não tem problema. E aí, quando o Guigo começou a ter esses problemas, um dia, dentro de uma audiência, eu falei, eu vou estudar direito, eu vou fazer direito, porque eu não quero que nenhuma mãe... Quem eu puder acolher na minha vida e falar, filha, vem aqui que eu vou te ajudar. Eu não quero que passe pelo que eu passei, porque eu era uma menina. Eu tinha, 23 anos. Eu não chegava numa diretora escolar, ela não chegava e falava assim, vem aqui, minha filha. Vamos lá, no que eu posso te ajudar? Chegava só com acusação, com trocas, sabe? E o que eu podia fazer? Eu gritava. Você pegou o início da chamada inclusão. Né, quando as escolas começaram a receber alunos da chamada inclusão, de os alunos que tinham algumas síndromes. Não, na minha época, a inclusão em 2004 não existia. Que acontece? Mas você pegou o início dessa inclusão, ou não? Vamos falar um pouquinho sobre inclusão. Aprendi isso com uma outra amiga, Susan Carol Moretti. A inclusão, antigamente, na nossa época, quando a gente estava na escola, você via alguém que você falava assim... Você viu o doidinho, tipo assim, no vulgo popular. Era a exclusão, na realidade, né? Porque era assim, a fileira da parede, era a turma da tarde, era a turma da sala X. Então, se juntavam. Os que davam mais problemas, que tinham mais problemas de comportamento, de não conseguir parar quieto. Mas, assim, os casos graves, a gente precisa gritar isso para o mundo.
antigamente, os casos graves, existiam manicômios, né? Existiam tratamentos degradantes com a pessoa com deficiência. Degradante Tem mesmo. Até um filme, O Holocausto Brasileiro, que fala sobre isso. É horrível, é horrível. Você pegar fundo para estudar isso, é vergonhoso. Então, a partir dos anos 90, começou-se essa tendência no mundo em ser um mundo inclusivo, né? De incluir as pessoas. Só que em 2004... a gente não tinha quase, tipo assim, na parte do Gui, o Gui deu azar de pegar, assim, o maior ápice dele de ter crises era um ano político, não podia se contratar. Entendeu? Na escola que ele estava, por ser uma escola particular na época, não podia, na escola não tinha como contratar um monitor para ficar com ele, entendeu? Então, agora, graças a Deus, Deus é maravilhoso, levanta mulheres, né? Mães. Então, a legislação está avançando muito. A nossa lei, comparada às leis de outros países, nós somos topíssimo em lei de inclusão, só que ela não tem aplicabilidade, entendeu? E fora isso, falta-se o conhecimento vulgo popular, falta assim a pessoa olhar, às vezes se eu ver uma criança no shopping se jogando no chão, uma criança gritando, berrando, lá, diferente do padrão normal da sociedade. A gente acha que é mal educado. A gente acha que é mal educado, a gente não pensa em nenhum momento, numa hipótese, que aquela criança tem, às vezes, algum tipo de deficiência, né? E como é, Késia, você descobrir, como você disse, a gente não sonha em ter um problema, a gente sonha com o conto de fadas. Sim. E aí, de repente, você acorda e fala assim, não é um conto de fadas. Como é uma menina, uma criança, porque você não tinha 20 anos quando teve o Gui. Não, quando eu tive o Gui, eu tinha 18 para 19. Uma criança. Uma criança. Como é que é descobrir, de repente, depois de 4 anos, meu filho tem um problema e é grave? Eu tinha vindo de um mundo... eu tinha acabado de fazer magistério. Eu engravidei no Guilherme, eu estava fazendo magistério no Cefam, que era um programa maravilhoso que tinha no estado. Sim, eu me lembro. Que se fazia, se criar, era o estado de São Paulo se pagava para a gente estudar. Então, assim, ia meninas, né, era sala de 40, 50 meninas. Eu engravidei, eu casei, eu estava no Cefam. Então, a gente tinha um pouquinho de conhecimento. Quando aconteceu de eu descobrir, eu falar, nossa, ele é diferente, eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer? Aí eu tenho uma frase para a minha vida, é do luto à luta. Existem pessoas que, para levantar do luto de ter um filho, nunca vai levantar. Nunca. Nunca. Vai sempre olhar assim, vai falar, ai, meu Deus. Vai cada dia mais se culpar, achar que você é culpada. Você não tem culpa, pelo contrário, você é escolhida. Né? Porque eu acho que quando... uma mãe recebe um filho assim, é escolha. Deus escolhe. Não tem outra teoria na vida. Então, assim, você tem 2 minutos para levantar do luto e ir para a luta. Então, tudo que eu pude fazer para procurar para o Guigo melhorar, tipo, tanto eu quanto o meu marido, nós sempre fomos incentivadores dele. Sempre, sempre, sempre. Então, tipo assim, na escola, quando acabou esse problema da escola... Porque chegou num determinado momento, eu encontrei o primeiro anjo na minha vida, que foi a tia Neide Felipe, que hoje ela não está mais entre nós. Ela falou, mãe, ela pegou na minha mão. Ela falou, deixa eu cuidar de você. Ela falou, traz o Gui para mim, para de sofrer. Aí eu confiei nela. Meu telefone nem tocava mais, porque quando eu trabalhava no comércio, eu trabalhava no lugar, o telefone tocava o dia inteiro. Ai, o menino está com uma dor de barriga. Eu chegava na escola, o menino estava bom. Você está me entendendo? Uma vez a minha sogra chegou, outra pessoa que foi um anjo na minha vida, que sempre tipo, cuidou do Guigo, ajudou eu com o Guigo quando eu precisava trabalhar fora. Ela chegou numa determinada escola lá em Jaú, ela viu 4 ou 5 mães olhando o Guilherme se enrolar, tipo assim, no barro, e nem, mães não, 4 ou 5 funcionários, e não fazendo nada, entendeu? Então, era muito dolorido para mim, como mãe. As escolas não estavam preparadas. Não, nem hoje nem estão. Um a rede pública ainda não estão. Não, o nosso medo como mãe hoje é assim, nós temos que propagar a inclusão. A inclusão não pode ser uma perfumaria. A inclusão você tem que fazer, você tem que
sentir o aroma. Então, assim, eu tenho que praticar a inclusão. As crianças na escola, igual a gente fala de Constituição, né, que seria muito importante a criança ter uma aula de Constituição na escola. As crianças deviam de ter uma aula sobre inclusão. Na verdade, eu acho que nós precisamos dessa aula de inclusão diariamente. Por quê? Porque se nós não somos inclusivos em casa, nós não ensinamos os nossos filhos. E a minha dor não é a sua. Então, eu não tenho nenhum problema, o meu filho está tudo bem. Por que eu vou me preocupar com a sua dor? Por que eu vou brigar a sua briga, não é? Não. Então, assim, ó, eu tive problema em igreja que eu ia com meu filho. Aqui é o que ela fala, né? Sim, e a minha fala é a verdade, doa quem doer. Eu tive problema em igreja, eu tinha problema... Até os 6 anos de idade, do Gui, eu não ia num restaurante. Você tá me entendendo? Porque o olhar do outro dói. Entendeu? Dói. Você chegar num restaurante, seu filho não conseguir ficar paradinho ali, sentado... Não sabe? ser o padrão. Não ser o padrão, aquilo, sabe? Eu falo para você, eu tive muita coisa comportamental. Só que o Gui começou evoluindo, sabe? Assim, motivando ele, sabe? Pedindo também, orando muito, tendo muita fé. Eu sou uma mulher de fé, pedindo muito para Deus. Eu falava, Deus, antes de ser meu, ele é do Senhor. Tem um porquê. Então, assim, sempre pedindo para Deus, e o Guigo foi melhorando. Então, assim, ele foi melhorando a fala. Primeira coisa, com 6, ele falava igual uma criancinha de 2. Né? Aí, quando ele entrou na escola também, nossa, começou a ajudar muito ele. Porque aí, aquela parte minha de preocupação com a escola, nossa, acabou, sabe? O telefone não tocava, não tinha reclamação, o Guigo chegava falando, sabe, sobre a escola. O Guilherme teve boas pessoas que passaram na vida dele, que tiveram amor por ele, que ajudaram ele. E, assim, ele foi evoluindo. E aí que chega o negócio da bagaça. Quando eu entrei na escola do autista com o Guigo, é mais ou menos assim. Quando eu entrei no autismo com o Guigo, eu conheci uma doida, mas uma doida mesmo, mas uma doida do bem, que eu amo, que eu tenho paixão por ela, que é a Mãe Ingrid. E a Mãe Ingrid, como eu, ela também enxergava esse olhar que eu tenho, que a mãe tem que ser tratada. Então, assim, a Mãe Ingrid, ela começou a fazer unha. E nós, como mães de autista, eu sempre tive essa visão. Vamos lá. Quem que vende roupa lá na escola, na associação? Então, eu comprava roupa só da dona Raquel. Porque a dona Raquel, mãe da dona Paula, precisa ficar em casa, né? Porque esse olhar também o poder público não tem pela mãe. O máximo que tem é um LOAS lá, né? Quando assistencial, beleza. Mas a maioria das mães não conseguem trabalhar. Entendeu? Quando tem um caso grave, um grau mais elevado. Porque aquela criança precisa de terapias, precisa de cuidado. Então, assim, a gente se ajudava. Então, a rede das mães empreendedoras, vocês... nós somos assim. Então, assim, a Má começou a fazer unha. Ela primeiro trabalhava com calçado, começou a fazer unha. Ela me mandou uma mensagem no Facebook. Ela falou assim, vem fazer unha comigo. Falei, vou sim. Na hora que ela mandou, eu senti tanta assim, um convite tão genuíno, sabe? Assim, falei, eu vou lá. Fui. Ela estava começando na garagem da casa dela. Eu falo para ela que eu sou a primeira cobaia. Então, a gente ali começou a construir uma amizade de uma levantar a outra, de tipo assim, eu conviver com o Bruno. O Bruno é minha paixão. Né? O Bruno hoje é o primeiro funcionário da escola, da Associação de Pais e Amigos, lá de Jaú, que é autista. E ele é monitor de um autista cego. Entendeu? Então, assim, ali começou a nascer uma amizade, a gente começou a ver o que a gente podia fazer pelo mundo. Então, eu e ela sempre fizemos Papai Noel de final de ano. Eu acho que uns 4, 5 anos nós mesmos compra bala, vai jogar bala. Sabe, assim, a gente sempre começou a apoiar mães. Então, a gente sempre foi um portão de entrada de, tipo, você conhece... fulano de tal, o filho foi diagnosticado. Eu conheço a Kézia. Eu conheço a Mãe Ingrid. Então, a gente sempre é a porta de entrada, sabe? A porta de apoio. Aquilo que a gente não teve,
a gente tá lá para isso. Eu tô. Mas é justamente, eu acho que essa parte é muito legal. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, do luto à luta. E agora, aquilo que a gente não teve. Porque às vezes você fica naquela assim, vida, céus, mar. Bem isso. E a pessoa não vai, ela não se ajuda também, Não, ela não permite não. ser ajudada. Então, são 2 pontos muito importantes. Primeiro, você encarar o problema. Sim, Não, qualquer eu tenho problema. um problema. E vamos resolver esse problema. Não vamos sentar em cima. Não. Não adianta. Não. Não vai cair a resposta do céu. Não. Você tem que ter, Deus ajuda, mas você tem que também agir. Esforça que eu te ajudo. ajudarei. É Pronto. por aí. E a segunda parte, aquilo que eu não tive. Gente, isso é fantástico. O que você eu não tive, teve, não. Então você sabe aquilo que você passou. Aonde dói. Você sabe onde doía mais. Por que eu não posso ajudar o outro? Por que eu não posso fazer pelo outro aquilo que eu não recebi? É a cicatriz, Porque eu né? não tenho o seu lugar de fala. Eu não posso ajudar. Porque eu posso ajudar de outras maneiras, mas eu não sei o que é ser uma mãe de autista. Eu não passei pelas De dificuldades qualquer que você deficiência, de qualquer Qualquer, coisa. mas, sabe, quando a gente ouve isso, a gente tem que... Peraí, deixa o que eu posso fazer com isso que foi ruim pra mim? Sim. O que eu posso fazer pelo outro? Isso é fantástico, porque você tá fazendo. Você foi fazer direito, você foi fazer isso, você foi fazer aquilo, você E não vou para. continuar fazendo. Hoje, basicamente, eu tô tipo assim, no direito, nós nos formamos há 2 anos, né, Rô? Graças a Deus, Graças Deus a deu a Deus. graça de nós passarmos logo, né? Numa prova que é tão sacrificante, né? Na OAB também. Muito sacrificante. Não, Graças a não Deus. podemos falar para as pessoas que o mundo da gente é fácil. Eu tinha dia que eu começava a estudar 9 horas da noite e terminava 3 horas da manhã. Muitas vezes o meu marido me viu descer. Um dia ele falou, por que você está chorando? Eu falei, porque eu não aguento. Ele falou, não, vai mais um pouquinho, dá certo. E aí, nesse meio tempo, estudando para a OAB, eu peguei 2 gatinhos. Eu falo que é os gatos que mais me ajudou a estudar na vida. Então, assim, da história do autismo, de você ter... É uma cicatriz. Então, assim, o que eu passei, eu não quero que o outro passe, sabe? Assim, eu queria... Às vezes, hoje, eu atendo muitas mães, não só da nossa cidade, eu atendo muitas mães de outras cidades, de outras regiões, né? E, assim, o meu sonho é, tipo... acalentar, dar um abraço, sabe? Quando a gente vê que aquela mãe pensa igual você, hoje a tendência, vamos lá, falar um pouquinho de tendência sobre tratamentos. Nós somos nesse congresso em Curitiba, pela associação, né, do autismo, nós sempre estamos agora procurando o melhor para o aluno, para a família, para a mãe, né? A gente quer que seja topíssimo o negócio, entendeu? Isso é responsabilidade fiscal, é responsabilidade com o dinheiro público, porque nada nesse país é de graça, nada, a gente paga. Então, se você... Eu vou fazer um parêntese aqui. Se você vai num serviço público, não exija menos do que você ser bem tratado. Tá? Com certeza. Exija, é seu direito. Você se tá você vai pagando num por hospital... Se você vai num hospital, se você está sendo atendida por um médico, ninguém está te fazendo um favor. Cobre o melhor. Com certeza. Cobre o melhor. Então, assim, nós somos nesse congresso, então a tendência mundial, isso já acontece nos Estados Unidos e graças a Deus, no Brasil, essa tendência a gente tem visto revolucionária de primeiro se treinar a família. Então, o que é? Se treinar a mãe como, tipo, os profissionais da saúde, o psicólogo, o pedagogo, a fono, ensinar técnicas para a mãe comportamental de como lidar com uma crise dentro de casa. Você está me entendendo? O autismo ele precisa de rotina, ele é organizacional. Nós deveríamos todo mundo ser, né? Então, ele gosta de rotina. Então, essas equipes chegarem nas casas e se fazer um tratamento, um panorama daquela casa. Olha, mãe, isso a gente tem que melhorar aqui. Isso dá para a gente organizar dessa maneira. Então, cuidar da família. Então, eu faço apelo aqui. Eu sei que, se Deus quiser, nós vamos ter bastante... Outros eventos, com certeza, você vai voltar mas aqui mais vezes. Pedir para você, como mãe, cobrar do poder público políticas efetivas de inclusão. Sabe? Cobrar. Se você está na sua escola e você vê que não tem inclusão, denuncie, porque isso é crime. Entendeu? Tratar uma criança com deficiência sem o devido tratamento, ele precisa de um professor auxiliar, que hoje a lei já garante.
tratamento, medicamento, ele merece um medicamento de ponta. De ponta, eu estava falando para você sobre temas atuais hoje do canabidiol, que a gente ouve tanto falar, muita gente tem preconceito, mas tem muitos relatos de mães que têm dado certo, né? E esse pessoal que está ouvindo a gente aqui, Kézia, a mãe que está ouvindo a gente aqui, que tem esse problema não, essa situação, esse enfrentamento que ela tem, essa luta, ela pode ir a qualquer lugar aqui da região, de qualquer município, pode procurar vocês lá em Jaú? Assim, nós somos uma associação inclusiva. Então, quem quiser procurar a gente, nós estamos de braços abertos para atender você como mãe, às vezes nem como associação, estou aqui como mãe. O que eu posso fazer pelo mundo amanhã ser mais inclusivo, eu vou fazer. Se você conhece alguém, que às vezes eu conheço muitas pessoas que às vezes chegam em mim e falam assim, Kézia, olha, eu tenho uma prima, eu tenho uma amiga que tem um filho, mas eu não vejo ela, sabe? Ela fazer, sabe, assim, é aquela pessoa que ainda está... Ainda não aprendeu o luto e luta. Não saiu, não acordou, não está no luto ainda, entendeu? Mas não é porque ela quer. Você está me entendendo? É porque ela também precisa de cuidado. É muito difícil. Eu era uma menina. E graças a Deus, assim, que sempre Deus me deu um mecanismo, pessoas, me mandou muitas pessoas boas no meu caminho que foram me ajudando. Todas elas têm um pedaço tatuado na minha memória. Né? Olha, aqui essa pessoa foi importante. E o importante, o mais interessante dessa história toda é que, tipo assim, muitas professoras, muito pessoal que eu conheci lá na educação, quando eu fazia magistério, hoje eu estou me reencontrando. E eu nunca pensei que eu fosse trabalhar um pouco assim em educação, né? Porque eu sempre fui de área administrativa. E eu estou reencontrando essas pessoas e é muito bom. Muitas se unirem, né? E lutarem. Porque você tem que fazer a diferença. Não adianta você chegar num lugar e ficar e continuar tudo do mesmo jeito. A rede de apoio, eu acho que ela é muito importante. Mas Sim. a atitude da pessoa também, Sim. ela é fundamental. Então, a pessoa ela precisa querer. E aqui, essa proposta, gente, eu queria falar agora com você que está assistindo. Eu acho que essa entrevista aqui com a Kézia é fantástica. A gente não combinou nem a roupa. Não, a roupa não foi roupa combinada, viu? A gente veio de oncinha, não foi combinada. Nós não combinamos a entrevista. Não. Mas veio assim, o que ela fala veio para ser essa rede de apoio. Para trazer inspiração, para fazer com que as mulheres lá em casa, Kézia, elas tenham vontade de mudar, sabe? Sim. Tenham vontade de crescer, vontade de, sabe, fazer diferente, fazer acontecer. E a gente está aqui para essa rede de apoio. Mas essa rede de apoio, ela só funciona se a pessoa olhar e falar assim, não, peraí, eu vou dar o primeiro passo, eu vou me levantar, eu vou fazer alguma coisa. Sim, e outra coisa, eu falo assim, às vezes as pessoas falam, ai, mas é difícil, é complicado. Gente, faça o que é possível hoje. Ó, você, ao mesmo tempo, você trabalhava no comércio, aí você encarou a Dispel, aí você foi estudar, aí você teve um filho autista, foi brigar com ele. Eu tenho uma foto no meu celular que ele não está aqui agora. Quando eu estava estudando no Pau B, eu estudava dentro da perua, porque até pouco tempo atrás, quando acabou a pandemia, lógico, todo mundo ficou numa situação vulnerável, tipo financeira. O que eu fiz? Eu ajudava no que eu podia. Às vezes aparecia do nada um serviço. Sabe aquele que... Porque a gente não trabalha com previsão. Caía. Eu ia. O William me ligava, vai lá, gorda. Às vezes a gente se trata assim, não tem problema. Não é preconceito, gente. Aí, o que acontecia? Eu chegava, vamos supor, no distrito de Potunduva, que é um distrito simples aqui, mas que eu amo o pessoal de lá. Eu pegava e ia estudar dentro da perua, ler meu livro, eu ouvi minha aula. Quantas vezes, Rô... E você cuida da sua casa, viu? Né? Uma vez agora eu não cuido mais. Graças a Deus, agora eu tenho uma pessoa para me ajudando, que é a Tatiane. Um beijo, Tati. Mas assim, ó... Mas até pouco tempo você que cuidava. E não era mais 2 cômodos, né? Não, tipo, não era mais não, 2 era faz grandinho. Tempo, né, que não tem mais 2 cômodos. Só que assim, eu dou risada que a gente tem a Cat, né? Sabe, a Cat da faculdade. Um beijo pra Cat e pro Davi. E a Cat falava assim, irmã, porque a gente se trata de irmã. Irmã, eu quando via você falando que você limpava a casa estudando, eu achava que era loucura. Tô eu agora aqui fazendo isso. Gente, não tem coisa melhor. Coloca lá uma aula e vai... Eu sou assim, Rô. Eu não consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo imaginar isso. Eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mentira. Quando eu estudava para concurso, eu tinha
na parede da pia da cozinha as fórmulas e os lembretes, os mnemônicos lá, né? O limpe, aquelas coisas. Eu lavava a louça decorando as fórmulas, decorando os artigos. Você já estava lá. Você acha que eu também não tive essa técnica, filha? Tá doida? Então, assim, a gente tem que criar mecanismo. A gente tem que ser criativo. E tempo a gente cria. Porque tem pessoa que fala, ai, mas eu não tenho tempo. O que você... Como que falava? Fernando Frederico? Da meia-noite às 6. O que você faz da meia-noite às 6? Então, às vezes, ou que você acorda um pouquinho mais cedo. Então, assim, eu sempre tive esse negócio de agarrar tudo que me aparece e tentar fazer o melhor possível. E sempre ser motivada a mudanças, a próximo passo, ao que vai acontecer, o que eu vou fazer ali, sabe? Tratamento. Uma coisa muito importante na minha vida, eu preciso contar essa história. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que todo final de ano, todo perto do dia 30... do dia 31 ali de dezembro, você devia de fazer uma carta para o seu próximo ano, de agradecimento. Então, você pegar e escrever uma carta para Deus. Olha, esse ano foi um ano maravilhoso. Deus, eu consegui isso, isso, isso. Deus, eu consegui estudar. Deus, eu consegui trocar, sei lá, o meu celular. Deus, eu consegui fazer uma viagem maravilhosa. Você determinar. Maravilhice. O meu bispo fala que isso é profetizar no mundo do espírito, né? Profetizar lá na frente. Então, assim, quando eu comprei a minha casa hoje em dia que eu tô, que não foi fácil também, todo mundo às vezes acha que tudo é fácil, a gente estava limpando, sabe, jogando tranqueira fora? E no que eu estava vendo, assim, a caçamba abriu uma agenda minha de lado, e quando eu morava nos 2 comodinhos. E tinha uma agenda que eu recortava um panfleto. Olha que história louca, né? A minha vida foi mudada por um panfleto e Deus ali me mostrando. Então, ali tinha muitos sonhos que, naquele momento, quando eu morava lá nos 2 cômodos, eu não tinha condição. Então, tinha isso, aquilo outro. Não vou entrar em detalhes do que tinha. Usem a imaginação. E quando eu vi, assim, eu parei e eu comecei a agradecer a Deus, porque Deus tinha feito infinitamente mais do que eu tinha pedido. É bem aquele versículo, que Deus faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então, quando eu abri, assim, eu falei assim, poxa vida, né? Eu determinei lá atrás, uma coisa que, né, que para mim, ao meu ver, era impossível, e tudo tinha se realizado. Não foi fácil? Não é. Se hoje eu pudesse escrever uma cartinha para Deus, daqui a 10 anos eu queria, assim, sei lá, eu vou estar com 46. Guigo, não quero que eu seja vovó cedo, então esquece. Mas eu queria, assim, pelo menos um mundo mais inclusivo, tipo assim, me ver realizada na minha profissão, porque eu tenho muita coisa que eu quero estudar ainda. Você sabe que o mundo jurídico, assim como todo outro mundo, nós temos muita coisa para estudar, é infinita, né? A possibilidade de estudar. Gente, usem muito hoje, você mãe, você mulher, que às vezes não tem condição. Existe muita coisa pública, faculdade pública, que você pode fazer online. Tá? O exemplo disso é minha irmã, ela fez matemática por uma faculdade online pública. Procure, sabe? Às vezes eu falo assim, hoje tudo é maravilhoso, né? Você entra no YouTube e ensina a fazer um bolo de panela de pressão. O meu nunca deu certo, nunca vai dar certo. Eu não nasci para esse trem, não adianta. Cada um tem um dom. Então, assim, hoje estudem, gente. Reserve lá meia horinha do seu dia para você ler um livro. Se você gosta de livro, eu não consigo aprender lendo. Eu tenho que ouvir outra pessoa, eu tenho que ver a boca, sabe? Eu tenho que ver, é uma técnica da minha vida. Mas procurem estudar, procurem evoluir. Se você trabalha no comércio, com qualquer coisa, peça para Deus te dar direção, né? Da onde é o seu caminho, porque a história, ele tem uma história maravilhosa para todos nós. Ele falou que essa terra era para a gente ter bom ânimo nessa terra, não passar aqui. Faz tudo bem feitinho. Eu vejo, às vezes, pela pessoa que ajuda eu lá em casa hoje, que é a Tatiane. Às vezes, sabe, você chega, tá tudo tão bem limpadinho, sabe, assim, e você fala, nossa, hoje mesmo eu estava me maquiando para vir para cá, porque não deu tempo, eu falei, eu vou sentar eu mesmo lá, eu tenho um camarim, né, que eu gosto de luzes. Aí eu sentei lá no meu quarto e eu estava olhando, falei, nossa, olha, ela limpa melhor do que eu. Então, assim, gente, tudo que você for fazer, faça o melhor. É igual você falou no outro podcast, né? Mira o sol, que no máximo, numa estrelinha ali, né? A minha é aquela incandescente, sabe? Aquela que vem assim. Então, pense sempre no melhor na sua vida, em tudo que você for fazer. Que tudo dá certo, coloca sempre na mão de Deus.
Esse capítulo da minha história eu estou gostando muito, porque é um capítulo que eu jamais pensei que eu ia estar. Então, lidando com mães, começando a entrar no mundo do direito, né? E mais por esse lado, né? Existem outras demandas também que o nosso escritório faz, mas basicamente hoje é mais por esse lado de mães, que eu acho que é aí o ponto inicial de tudo, né? Foi da onde eu sempre falei assim para Deus, o Senhor é meu maior sócio. O Senhor é o meu sócio, o Senhor manda lá quem precisa de mim. Todo dia eu acordo tentando fazer o melhor, sendo o melhor que eu posso ser. Erro muito, não sou uma pessoa perfeita, ninguém é. E eu tento ser, assim, essa menininha de sempre, não é? Não, foi fantástico. Você é uma pessoa inspiradora. Quando a gente começou a idealizar o podcast, eu conversei com a Lil. Eu falei, Lil, eu vou levar a Késia. Porque é doida. Porque a história sua, desde quando você foi me contando lá atrás, há anos, quando a gente começou a conversar na faculdade, é uma história que me inspirou. É uma história que eu me lembro sempre, eu falo, nossa, a Késia superou tanta coisa. A Késia, ela lutou tanto. E hoje a Késia é uma mulher de sucesso. Sim. É uma mulher de sucesso em todos os aspectos. O Gui é um menino fantástico. Muito melhor que eu. Você nem... Assim, eu não sei se essa síndrome ela é facilmente perceptível, mas essa criança que você falou que dava trabalho... Isso, não. Ele é um menino super tranquilo, super, assim, de boa mesmo. Você viu que lindo na nossa formatura? Foi um momento muito maravilhoso, assim. Eu jamais pensei... Eu já tinha combinado antes o script. Eu falei, William, você vai dançar valsa comigo. Na hora que ele viu aquele monte de gente, aquela alegria, ele falou assim, mãe, eu posso ir dançar com você? Eu falei, lógico que pode, filho. Então, assim, a minha maior realização, esses dias eu achei tão bonitinho, ele pegou um grupo de amiguinhos e foram todos lá, e ele chegou e falou assim, ô mãe, você mostra para os meus amigos o que é uma petição? Porque eu acho que ele escuta tanto esse termo. Aí eu fui abrir o TJ, mostrar para eles, e eles ficaram tão, assim, com os olhinhos brilhando, sabe? Expliquei um pouquinho como funciona. Então, assim, a minha realização pessoal é ver meu filho bem. O Guigo, hoje, ele começou a andar... há uns anos atrás, né, eu comecei a andar de bicicleta porque eu queria emagrecer. Consegui emagrecer bastante. E o Guigo, ele se apaixonou por bicicleta. Então, o Guigo hoje vai para a escola sozinho de bicicleta. O Guigo, a gente foi criando técnicas. Então, assim, o Guigo, ele vai na padaria sozinho. Ele fez muito treino a respeito disso, entendeu? Com uma antiga professora dele. Ele vai na padaria sozinho. Ele vai... O que ele quer comprar, ele já procura... ele já vem tudo mastigadinho, ele tem loucura por moto, ele nunca fez uma aula de mecânica, mas eu acho que se você der um motor para ele monta e desmonta, ele mesmo mexe, sabe? Ele mesmo troca óleo. Então, assim, você tem que focar no que é o hiperfoco da criança. Em alguma coisa ela vai ser muito top. Então, você tem que focar ali. Então, assim, eu de ver meu filho acordar, ir sozinho para a escola, eu entrego na mão de Deus, né? Porque Jaú é uma cidade e o trânsito é um pouquinho complicado. Mas, assim, eu sei que vai dar tudo certo. Eu já fico realizada de, tipo, ele conseguir hoje estar inserido num cotidiano normal. É perfeito? Não. Existe inclusão escolar? Não existe, gente. Não Mas existe. Vamos lutar para que se torne possível. Vamos lutar, né? E a Késia vai voltar outras vezes, porque a gente vai ficar aqui... A gente ficaria mais 3 horas aqui conversando, com certeza. Queria agradecer muito você, Rô. Queria agradecer todas as minhas amigas da nossa turma de 2020, que nós éramos 2 turmas, né? Sim. E nós passamos um momento muito difícil, que foi a perda de uma pessoa muito querida pra gente, que foi a Dedé. E a Dedé era uma pessoa que eu estava motivando para a vida. Ela ficava muito na minha casa, era uma amiga muito especial, mas que Deus tomou para si e a gente aceita, né, Rô? Então, a partir daquele momento, nós nos unimos. Posso falar que nós temos grandes amizades, né? Pessoas, tipo assim, da nossa sala, que são pessoas diferenciadas aí, né? Com certeza. Maravilhosa, que hoje deixou o dia dela para vir me acompanhar. Você também pelo esse convite. A Lil logo vai estar aqui também, as meninas da sala. Queria agradecer as meninas da associação também por me permitir, né, vir aqui falar um pouco em nome da associação. As mães, né, que nós hoje temos, inclusive nós temos alunos de 2 córregos, né, nós temos 130 alunos hoje inseridos na escola.
na Sofia Ottoni. E queria agradecer as mães, agradecer todo mundo que fez parte da minha história, minha família, minha mãe, minha irmã, que a semana passada eu passei por um grande susto, né? Que a minha irmã teve um problema de saúde, mas graças a Deus está tudo bem. A minha família, meu esposo, meu filho, minha sogra, todo mundo que fez parte um pouquinho dessa grande história e que eu vou continuar escrevendo com muito carinho. Muito legal. Agradeço também a todas essas pessoas por terem contribuído para você se tornar essa mulher que você é hoje. Vamos pra luta. Agradeço por ter vindo. Agradeço todo mundo de casa que acompanhou a gente, os meninos maravilhosos aqui da técnica, o pessoal aqui da minha equipe de apoio, que sem vocês eu não faria nada. E agradeço muito vocês pelo carinho, por terem ficado com a gente até agora, escutando o Que Ela Fala Cast. E a gente se vê a semana que vem, se Deus quiser, quarta-feira, 14 horas. Eu espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Obrigada. Fica com Deus. Muito bom mesmo. Que Ela Fala Cast, com ela, Rosane Silva.